Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Esta é a saudação para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi nos ensinada pelo apóstolo Paulo, está em todas as suas epístolas. Bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo da hora em que você estará assistindo a este vídeo. Então, estamos aqui de volta. Eu sou o pastor Antônio José, líder da Igreja Evangélica Ministério da Reconciliação, gravando mais um vídeo aqui no canal. O que a Bíblia diz, não é o que eu digo, não é o que eu acho, não é o que nós achamos, é o que Deus diz, ou seja, é o que a Bíblia diz. No vídeo passado eu falei sobre a segurança eterna da salvação. Foi uma sugestão dada por um irmão em que pediu que eu tratasse desse assunto. Você também pode deixar a sua sugestão, só lhe peço uma gentileza, por favor. Não entre no nosso canal para discutir questões teológicas, porque eu não vou responder. O objetivo desse canal não é briga, não é discussão, não é agressão. O intuito, o objetivo desse canal é levar conhecimento. Se você acredita, glória a Deus, louvado seja Deus. Se você não acredita, paciência. Eu não sou Deus para abrir o coração de ninguém. A Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para que ela viesse a crer. Só há de crer aqueles que Deus abre o coração. Então hoje, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos tratar de um assunto extremamente urgente e importante para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero lhes falar sobre as duas santificações. Mas antes você vai dando aí o seu joinha, né? Clica lá no sininho para que você possa receber aí as nossas notificações dos próximos estudos, se Deus quiser, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você vai abrir sua Bíblia, por favor. Já estou com a minha aberta aqui, peço que você abra a sua. Paulo diz aos Coríntios que nós devemos conferir coisas espirituais com espirituais. Não seja apenas ouvinte. É importante que você esteja com a espada afiada nas mãos para auferir se aquilo que eu estou pregando realmente está ou não está na palavra de Deus. Então vamos tratar sobre as duas santificações. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, quando escreve sua epístola aos Coríntios, Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus. Olha que coisa importante. Paulo não escolheu ser apóstolo. Paulo não acordou um dia e disse, eu quero ser apóstolo. Não. Paulo era um perseguidor da igreja. Pelo contrário, Paulo queria exterminar o cristianismo. Paulo odiava Cristo e os seus seguidores. Mas aqui ele diz, eu fui chamado pela vontade de Deus. Paulo foi um predestinado. Paulo foi escolhido por Deus. Então, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Olha o que ele diz no verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quais seriam essas duas santificações? Quais são elas? A santificação posicional e a santificação progressiva. Qual é a santificação posicional? Paulo diz, aos santificados em Cristo. Ou seja, como todo crente está em Jesus Cristo, a sua posição é que ele está santificado pelo fato de ele estar em Cristo Jesus. Todavia, este cristão que já está santificado, que posicionalmente está em Jesus Cristo, ele continua no mesmo mundo em que ele estivera antes da sua conversão. O pecado está aí, a natureza adâmica está nele. Paulo diz aos Gálatas que a carne milita contra o espírito. O cristão é a única pessoa no mundo que passa por esse conflito. A carne e o espírito estão em constante briga, em constantes conflitos. Então ele diz, chamados para ser santos. Então nós fomos chamados para ser santos. Esse chamado para ser santo é a nossa santificação processual. É aquela santificação progressiva. Então você vai ouvindo a palavra, essa santificação progressiva ela vem através do ensino da palavra. Você vai ouvindo a palavra. Paulo disse que também aprendestes, vistes e ouvistes em mim. Isso praticai. Então, há duas coisas importantes que o cristão precisa entender. A primeira delas é que
ele já está justificado. O seu julgamento ocorreu na cruz. A justificação é algo que acontece uma única vez. Não se repete mais. Ela aconteceu no tribunal de Deus. Deus declarou você justo, mediante a fé em Cristo Jesus. A justificação acontece fora de você, fora do crente, não dentro dele. A santificação é uma obra que está sendo realizada no crente, dentro dele. Deus está trabalhando. Lutero afirmou: Deus não levará para o céu ninguém que ele não santifique aqui na terra. Ele estava corretíssimo. Ok? Então, a minha posição hoje é de santificado. Eu estou em Cristo. Estou nele. Mas o meu chamado é para viver uma vida diária de santificação, glorificando ao Senhor através das minhas atitudes, dos meus atos. No Sermão da Montanha, no capítulo 5, onde Jesus vem falando sobre as bem-aventuranças, sobre quem são os verdadeiros felizes, felizes os mansos, os perseguidos, os que choram pelos seus pecados. Lloyd Jones diz uma coisa impressionante: se você quiser saber se verdadeiramente é um crente, leia o Sermão da Montanha, porque ali estão os requisitos, são características espirituais que demonstram que o crente é. O crente precisa ser aquilo. Então leia esse Sermão do Monte no capítulo 5. Então meu chamado como crente é para viver uma vida de santidade. Por quê? Em 1 de Pedro, no capítulo 1, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, Pedro vem falando sobre a santidade na vida cristã. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13 em diante, Pedro diz assim, finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse: estou fazendo com você o que eu faço quando estou pregando aqui na igreja. Eu repito mais de uma vez, para dar tempo de você encontrar na palavra e poder acompanhar o raciocínio. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13. Pedro diz assim, inspirado pelo Espírito Santo: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Você está percebendo? Quem é que nos chamou? Deus. Ele é santo. Então todo aquele que está ligado a Deus precisa viver uma vida de santidade. Esse é o nosso chamado, para viver em santidade. Na Epístola aos Efésios, Efésios capítulo 1, Paulo, falando sobre o nosso chamado, Efésios 1, Paulo diz assim, 1, verso 3 em diante. Você tem Gálatas, Efésios. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Agora olha o verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Você foi escolhido no Senhor antes da fundação do mundo. Deus tem os seus escolhidos. Não fostes vós que me escolhestes a mim, disse o Senhor Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Há algo que você precisa entender. Você não foi chamado porque era santo. Você foi chamado para ser santo. É totalmente diferente. Antes você estava, como vimos no estudo passado, estava morto em delitos e pecados. Você não buscava Deus. Você vivia na carne. Você estava sob a condenação da lei. Você não era santo. Você foi chamado para ser santo. Esse é o teu chamado. Deus não olhou para você e viu algo de bom, porque não havia nada de bom. Você era um pecador. Você estava vivendo em depravação total, espiritualmente falando. Não fazia um bem que agradava a Deus.
Este é o teu chamado. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos, não é porque fôssemos, é para sermos santos e irrepreensíveis. Então, como é que vive um santo? Será que ele vive bebendo? Será que ele vive chamando pornografia? Será que um homem santo ele vive olhando para a mulher do outro com desejo pecaminoso? Não, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Paulo, quando escreve sua epístola aos crentes de Éfeso, Paulo fala sobre o tipo de procedimento que nós temos que ter. Então, em Efésios 4, 25, olha o que ele diz aqui. Pense como deve viver, como deve comportar-se um cristão. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Paulo estava escrevendo para pessoas que já haviam sido convertidas a Cristo. Então Paulo chega para eles e diz, olha, presta atenção. Antes vocês viviam mentindo. A mentira vem do diabo, o próprio Jesus disse isso. O diabo é o pai da mentira. Vocês agora não devem mais viver assim. Antes vocês devem falar uns com os outros a verdade. Verso 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira é pecado? Não. Existe a ira, uma ira que não é pecaminosa e uma ira pecaminosa. A ira que não é pecaminosa é a indignação contra aquilo que é errado. O crente deve indignar-se com aquilo que não é correto, com aquilo que ofende os princípios bíblicos, com aquilo que ofende a moral. Ele não deve aceitar essas coisas. Qual é a ira santa? Essa é a ira santa. E a ira pecaminosa? Vou dar um exemplo. O marido discute com a sua esposa, vai deitar-se, um para um lado, para o outro, não resolve os problemas e deita-se com ira no coração. Ou se ele tiver alguma questão com algum amigo ou irmão, tem que resolver. Ele diz, não deixe lugar ao diabo. Paulo não está dizendo que o diabo pode entrar em você. Quando você dá uma brecha, ele entra. Porque quem está em você é o Espírito Santo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele está falando que quando você age dessa maneira, mentindo, fazendo coisas desse tipo que são contrárias à palavra, você está dando margem às coisas do diabo. Verso 27, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com quem acudir ao necessitado. Furto não é só não é só uma pessoa subtrair algo de alguém. Um cristão pode estar roubando. Como? Você é pago para trabalhar 8 horas, trabalha 4, voa 2. 2 você fica voando. Você está roubando aquele que está te pagando. Verso 29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe do grego é sapros. Esta palavra ela é usada para alimentos estragados, peixes podres, termos pejorativos, sabe, palavrões, palavras de baixos escalões. Isso não é conveniente ao cristão. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Verso 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Deus em Cristo vos perdoou. Então você vê que Paulo está orientando os cristãos do tipo de procedimento santo que eles devem ter. No capítulo 5, ele vai por aí estrada dentro. Verso 3. Mas a impuricícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, pelo contrário, ações de graças. Sabei isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. No verso 8, ele diz, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então esse é o nosso chamado, querido. Um chamado para viver uma vida de santidade, um chamado para glorificar o nome do Senhor. Então lembre-se disso. A tua posição em Cristo é santificado.
mas o teu chamado é viver uma vida santa. Se afaste daquilo que é profano, não põe os teus olhos naquilo que pode te levar a pecar. Haja sempre dessa forma, procure meditar na palavra. Isso não quer dizer que eu esteja lhe ensinando que você deve entrar numa redoma, que você deve tornar-se um eremita, que você deve fugir para os montes no Tibete e ficar ali como os tibetanos, em hipótese alguma. Nós vivemos no mundo, temos que ter contato com as pessoas que não são cristãs, como um dia também nós não fomos, e hoje somos, e temos que ter maturidade, sabedoria para lidar com essas pessoas, tratá-las bem, e através do nosso procedimento santo, essas pessoas perceberão que há algo em nós diferente delas. E isso despertará nelas, quem sabe, o desejo também de ir até a igreja que você faz parte e ouvir o evangelho que você ouve. As pessoas precisam saber que o evangelho mudou sua vida, que você é o que é por causa da palavra de Deus. Elas precisam olhar para você, olhar para o teu procedimento, olhar para o teu trabalho, como você o realiza, olhar para o teu casamento e dizer: eu quero ser como este homem, eu quero ser como esta mulher. Então esta é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Quero lembrar que você, por favor, se inscreve lá no nosso canal, clica lá no sininho, dá o teu joinha para você receber as notificações. Nós vamos estar nos esforçando ao máximo para trazer estudos novos e que certamente edificarão você e levarão você a um conhecimento pleno e profundo da palavra. Lembra você o seguinte: o mais importante, meu amado, é o que Paulo disse: o que também aprendestes, vistes e ouviste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Jesus disse em João 13:17: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Tiago falou sobre isso. Tiago disse que nós devemos ser operosos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Em Mateus 7, versículo 24 diante, o Senhor disse que ele comparou o homem prudente àquele que edificou a sua casa sobre a rocha, que ele ouviu e pratica. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. De nada adiantará você ter muito conhecimento da palavra, de nada adiantará você ser um teólogo renomado, conhecer muito a história dos reformados, a história da igreja, e não viver a palavra. Você será um hipócrita. Só Deus sabe se realmente você será um convertido, porque o verdadeiro convertido, ele pratica a palavra. Desejo a você um bom dia, porque aqui estamos de dia. Se for à noite, boa tarde, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. E se Deus quiser, em breve estaremos postando aí mais um estudo que levará você a um grande conhecimento do Senhor. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.